Salve, salve, galera do 8º ano, beleza? Grande abraço para vocês. Vamos começar mais uma videoaula, tá? Espero que vocês estejam se cuidando, ficando em casa, só saindo se for necessário, correto? Vamos iniciar agora a nossa videoaula, corrigindo o exercício do 5º capítulo, tá? Peguem o livro de vocês aí, que a gente vai começar a nossa aula, beleza? Então, bora lá. Primeira questão. Descreva quais são as origens do subdesenvolvimento. Então, tem algumas, né? Que aí a gente tratou até no assunto lá. Então, aí a resposta fica o seguinte, ó. O subdesenvolvimento é resultado da evolução do sistema capitalista. Na antiga divisão internacional do trabalho, havia metrópole e colônia. Eu ia falar Colômbia. A metrópole e colônia. Lembram lá do processo que eu falei para vocês? Então, os produtos saíam daqui, iam lá para a metrópole e voltavam para cá. Então, as colônias só poderiam comprar diretamente da sua metrópole, né? Lembram que a gente comentou sobre isso lá? Então, olha lá. O tipo de relação que se estabeleceu entre elas promoveu a concentração de riquezas e capitais nas metrópoles, ao mesmo tempo que teve início o processo de descolonização. Tá? As colônias se transformaram em países subdesenvolvidos, mantendo a dependência econômica em relação às antigas metrópoles. Mais tarde, essa dependência passou para os organismos financeiros internacionais, comandados pelos Estados Unidos via FMI e Banco Mundial. Tá? Segunda questão. Na análise do mapa do IDH, indique por que os países desenvolvidos não formam um conjunto de nações homogêneas. Observem aqui, ó, tá? Questão do crescimento aqui do IDH no mundo. Então, observem aqui, ó, crescimento vegetativo, sem dados, tá? E aqui observem, de acordo com o que vai ficando mais escuro, tá? O IDH vai ficando melhor. Então, olha lá. Alguns países, no caso a resposta aí, tá? Alguns países são industrializados e têm melhor índice de alfabetização. Outros, como a maioria das nações africanas, apresentam industrialização insignificante e péssimas condições sanitárias e de escolaridade. Tá? Então, essa é a questão aí que explica por que a gente pode dizer que os países subdesenvolvidos eles não formam um conjunto de nações homogêneas. Beleza? Terceira. Marque o item que contém as principais características dos países subdesenvolvidos. Então, nós temos dependência econômica e elevado padrão de vida da sua população. B. Dependência econômica e profunda desigualdade social. C. Alta renda per capita e industrialização intensa. Letra D. Elevada população urbana e grande mecanização rural. E. Planificação econômica e exportação de bens manufaturados. Qual a alternativa que vocês marcaram? Alternativa correta é a alternativa B. Dependência econômica e profunda desigualdade social. Opa. Quarta questão. A capacitação e o desempenho do Brasil no comércio mundial não escondam... Desculpa, vou começar de novo, tá? Voltando. A capacitação e o desempenho do Brasil no comércio mundial não escondam a fragilidade do modo econômico brasileiro no contexto da globalização. A participação do Brasil no mercado mundial atinge a ínfima marca de 1,2%. Então, observem aqui, ó, os produtos, tá? Máquina no gráfico,
Beleza? Olhem aí no livro de vocês, tá? Olhem aí no exercício. Aí ele fala o seguinte, ó. Da análise do gráfico é possível inferir que o ou os. Letra A. Brasil é um dos grandes produtores de industrializados no mundo. B. Brasil é fornecedor de matérias-primas, as quais são mais sujeitas à oscilação internacional do preço. C. Brasil exporta produtos essenciais, por isso, mesmo valorizados no mercado internacional. D. Produtos de maior valor agregado exportados pelo Brasil superam os commodities em participação. C. Produtos exportados são poucos padronizados, sendo mais valorizados e os de melhor qualidade. E aí, quais alternativas ou qual alternativa vocês marcaram? Bora lá. Letra B. Opa, é a resposta correta, tá? Brasil é um fornecedor de matérias-primas, as quais são mais sujeitas à oscilação internacional de preços. Quinta questão. Mais um quadrinho aí, mais uma imagem para vocês analisarem. Aí ele fala o seguinte, ó. A taxa de mortalidade infantil constitui um relevante indicador sobre fatores sociais, econômicos e estruturais a respeito de um país. A tabela a seguir representa dados da mortalidade infantil no Brasil e suas regiões em anos específicos. Aí nós temos de 1930 e 2010. Tá? Então, olha aqui o ano, bem aqui no lado, tá? Os anos de 1930 até 2010. Aqui nós temos Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E aqui no título, a gente está vendo que é a questão da mortalidade infantil. Beleza? Então, olha o que ele pergunta. Apesar da taxa de mortalidade infantil ter sofrido redução em todas as regiões do país, alguns números ainda preocupam, como no caso da região Nordeste, tá? Uma medida que poderia reduzir esse problema é o ou a. Bora lá. Letra A. Incentiva os fluxos migratórios do Nordeste para as regiões mais estruturadas economicamente. B. Estabelecimento da política de filho único como a adotada na China, o que permite mais atenção do país. C. Expansão dos métodos contraceptivos, já que o nascimento de muitas crianças é reflexo da falta de planejamento familiar. D. Difusão de políticas públicas de acompanhamento durante o pré- e o pós-natal nas regiões mais carentes. E. Diminuição do tempo de licença maternidade, retomando a renda para a família. O que vocês acham aí? A, B, C ou D? Resposta correta é a letra D, tá? Difusão de políticas públicas de acompanhamento durante o pré- e o pós-natal nas regiões mais carentes. Próxima questão. Sétima, analise aí a imagem também, tá? Mais uma imagem para a gente analisar. Aí ele pergunta o seguinte, ó. O indicador demográfico que permitiu a previsão apresentada na capa da revista é o ou a. O que vocês acham aí? Então, observem aqui, ó, a National Geographic. Acho que é assim que pronuncia, tá? Aí ele fala o seguinte aqui, ó. Este bebê vai viver até os 120 anos. Opa, e quem dera que eu vivesse esse ano, né? Bora trabalhar para a gente viver até 120 anos de idade, né? Mas vocês sabem que eu sou imortal. Ou eu sou eterno. Então, bora lá. Letra A. Coeficiente de Gini
B, expectativa de vida. C, índice de desenvolvimento humano. D, taxa de mortalidade. E E, taxa de natalidade. E aí, o que vocês acham que é essa questão aí do indicador social, que aí deu para fazer essa previsão aí, essa análise que está na capa da revista? E aí, Vitor? Sâmia, o que vocês acham aí? Lívia, Lohana, o que vocês acham aí? A resposta correta é a letra B, expectativa de vida, tá? Então, se eles estão fazendo uma análise que a criança vai viver até 120 anos, então isso quer dizer que a expectativa de vida dessa criança ela vai ser bem longa, né? Então, ela vai chegar até os 120 anos, beleza? Próxima questão. Vamos analisar o texto aí, tá? Então, vocês analisem o texto, dão uma lida com mais calma no texto aí, e aí depois vamos ler as alternativas. Então, olha lá. Nós temos a letra A, que aí ele fala o seguinte, ó. O que tem impedido o avanço da rodada de Doha? Aí nós temos a resposta, ó. Tá? A preocupação dos países quanto aos efeitos de uma política liberalizante e globalizada, e as medidas protecionistas, como o aumento de impostos para produtos importados, adotados por alguns deles como vistas a proteger sua própria produção em virtude do agravamento de crises financeiras, no caso em 2008. Além disso, os países desenvolvidos não querem diminuir os subsídios que oferecem e continuam pressionando fortemente os outros países visando a abertura das economias, pois possuem fortes vantagens competitivas. B. Que consequência tais impedimentos têm gerado no cenário mundial? Olha lá. A consequência mais evidente é o aumento das desigualdades, uma vez que o comércio internacional se intensificou e as exportações dos países ricos cresceram muito mais do que as dos países ricos. Desculpa. Vamos começar de novo. A consequência mais evidente é o aumento das desigualdades, uma vez que o comércio internacional se intensificou e as exportações dos países ricos cresceram muito mais do que as dos países mais pobres, tá? Nas últimas décadas, implantando em um monopólio do comércio internacional por parte dos países ricos e por falta de proteção alfandegária, impedindo os países em desenvolvimento de competir industrialmente com os países e com os produtos estrangeiros, o que os torna eternos dependentes econômicos do mundo rico. E aí nós temos a 8ª questão, mais uma figura para a gente analisar. Então, observem aqui, ó, subsídio dos países ricos, no caso a agricultura, em bilhões de dólares. Aí nós temos aqui, ó, os anos, tá? Que aí vem de 86 até 88, e aqui em 2004. Aí nós temos Estados Unidos União Europeia, Estados Unidos, Japão e outros. E aqui, ó, a porcentagem do subsídio em relação ao valor de produção, da produção. União Europeia, Estados Unidos e Japão, tá? Aí ele fala o seguinte, ó, o tema dos subsídios agrícola causa intermináveis discussões entre países ricos e pobres nas rodadas de negociação da Organização Mundial do Comércio, entre outros motivos, por apresentar a seguinte contradição. Então, bora lá, analisando a imagem aí no livro de vocês. Aí nós temos, letra A, os altos subsídios concedidos pelos países ricos como forma de obter ganhos são posteriormente revertidos para o combate do subdesenvolvimento no mundo. B. Os governos dos países pobres são beneficiados, pois investem no desenvolvimento da industrialização
em detrimento da agricultura como forma de fugir dos subsídios. C. Apesar do elevado desenvolvimento tecnológico, os países ricos alegam que os subsídios são necessários para proteger seu mercado agrícola de qualidade inferior ao dos países pobres. D. A concessão de altos subsídios no setor primário pelos países ricos é legítima, visto que é uma forma de relatear os países pobres por práticas semelhantes. E os países ricos concedem subsídios agrícolas a seus produtores, mas criticam veemente atitudes similares aos países pobres. E aí, qual a alternativa vocês marcaram? A resposta correta é a letra C, tá? Próxima. A diplomacia brasileira conseguiu uma importante vitória em 2013 com a eleição de Roberto Azevedo para diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Aí ele pergunta, a OMC é o principal órgão do comércio mundial, cuja missão é, aí nós temos, letra A, consolidar a hegemonia comercial entre os BRICS, o que levou Azevedo a ter o apoio da Rússia, China, Índia e África do Sul. B. Efetivar a doação de um comércio mundial pautado em produtos de alto valor, agregado para promover a prosperidade nas nações. C. Finalizar a roda de Doha, travada desde 2003, permitindo às nações que continuem praticando os subsídios agrícolas. D. Permitir acordos comerciais e financeiros entre os blocos econômicos, gerando acordos coletivos entre os países membros. E. Regular transições comerciais entre os países membros, reduzindo as barreiras protecionistas e impostos de importação. O que vocês acham aí? Letra A, letra C ou letra D? E aí, a resposta correta, tá? Regular transições comerciais entre os países membros, reduzindo as barreiras protecionistas e impostos de importação. E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Continuem estudando, se cuidando, só saiam de casa se for necessário. Beleza? Eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando aí na casa de vocês. Continuem estudando. Qualquer dúvida é só falar com a tia Maiara que ela entra em contato comigo. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.